Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo um pouco diferente, onde eu vou dar a minha opinião e acho que mais do que isso, é um desabafo sobre a seleção brasileira. Ontem a gente teve a estreia do Carlo Ancelotti no jogo Brasil-Equador e eu já quero começar esse vídeo alertando. Esse vídeo não é uma crítica ao Ancelotti, muito pelo contrário. Eu acho que talvez ele possa ser uma das soluções e espero sinceramente que seja. Esse vídeo é mais para contextualizar o que a seleção brasileira se tornou nos últimos anos. Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, onde eu botei a foto do Ancelotti e fiz um texto detalhando, né? E se tu quiser ler esse texto também, é só entrar no meu Instagram, Felipe Coelho, com 2 Is e 2 Os no final. E deu muita gente comentando, criticando a minha opinião, apoiando a minha opinião, concordando. Deu uma variedade de opiniões ali dentro. O que eu citei e o que eu falo nesse vídeo novamente é: assistir a seleção brasileira tá muito chato. Tá muito chato. Ultimamente não dá mais graça de ver o jogo da seleção brasileira. E isso faz muitos anos. Eu não consigo de verdade lembrar quando foi a última vez que eu parei pra ver um jogo da seleção e falei assim, ó, que jogão. Como a seleção jogou bem esse jogo. Como foi um jogo bonito. Um jogo que anima, sabe? Talvez o último jogo que animou de assistir assim foi na Copa do Mundo. Talvez pela importância do jogo, que o Brasil foi eliminado pela Croácia. Eu lembro que ali na época da Copa do Mundo o Brasil fez bons jogos, com boas atuações, contra a Coreia, a estreia do Brasil também. Mas depois disso, de verdade, eu não consigo lembrar quando foi o último jogo do Brasil que eu olhei e falei assim, ó, que jogo bonito, como foi legal de assistir. É um jogo que desanima, assim, ó. Ontem, e vários jogos da seleção, tá? De novo, essa não é uma crítica ao Ancelotti. Eu sei que não deu tempo de ele trabalhar a seleção, de treinar, de fazer o modo dele jogar. Eu quero tentar entender o que tá acontecendo, porque com o Tite, raras as vezes o Brasil jogava bem. E assim, ó, não é sobre resultado também. O Tite parecia fazer os jogos da eliminatória, da Copa América, parecerem fácil. O Brasil ganhava muito fácil do Equador, de Colômbia, ganhava da Argentina, atropelava todo mundo na América. Mas o jogo não era bonito, eu não tô falando de resultado. O Tite tinha muito resultado. O Tite saiu da seleção com, sei lá, mais de 80% de aproveitamento. Muito bem, em questão de resultado. Mas eu digo de jogar bonito, de tu ver uma seleção que empolga, que agrada, um futebol que agrada os olhos. E isso faz muito tempo que não acontece. Saiu o Tite, entrou o Ramon. Ramon patético, o Brasil não conseguiu nem resultado com ele. Saiu o Ramon, entrou o Diniz. Também não tinha um futebol vistoso, não conseguiu implementar também. Saiu o Diniz, entrou o Dorival. Saiu o Dorival, entrou o Ancelotti. E assim não muda. E de novo, o Ancelotti não teve tempo de trabalhar, eu entendo isso. Não é a crítica do vídeo, não é essa. Eu só queria entender o que acontece que entra treinador, sai treinador e o Brasil não consegue jogar bem. O Brasil não joga bonito. Tem resultado? Beleza, com o Tite tinha muito resultado, mas não era um futebol vistoso. Não era um futebol que tu para pra assistir, hoje tem jogo da seleção, eu preciso ver. Que legal. Cara, ontem Brasil e Equador, vários momentos eu me pegava olhando o celular, porque não tinha graça assistir o jogo. E faz muito tempo que eu não vejo um jogo que dá graça de assistir. Quer ver um exemplo? A França tomou 5 da Espanha ontem, também, no mesmo dia que o Brasil jogou contra o Equador, a França tomou 5, tava 5-1. Depois ficou 5-4 o jogo. A França perdeu, mas é um jogo bonito de assistir. É um jogo que tem proposta, tem um time ofensivo, tem um time que tenta jogar. É isso que eu tô falando, é de ser um futebol legal de assistir. E esse vídeo é de fato com coração de torcedor, assim, eu não tô tentando analisar nada aqui. Eu não tô tentando analisar a proposta de jogo, se o Ancelotti tentou organizar a primeira defesa, se o Tite tinha uma defesa mais compacta, um sistema defensivo mais sólido, se o Diniz tentava... Não é isso.
O que eu quero falar é, o Brasil não joga bem. Ganha, perde e continua jogando mal. É um futebol que não é bonito de ver. E essa é a grande questão. O brasileiro gosta de futebol bem jogado, futebol vistoso, futebol bonito. E a seleção não entrega mais isso. E faz muito tempo, de novo, eu não consigo lembrar quando foi a última vez que eu vi um jogo da seleção e falei, que jogo bonito, como tá legal de assistir esse jogo. Não quero que termine esse jogo. Tu vê o Brasil e tu pensa, faz um gol logo pra acabar isso, cara, quero ir dormir, eu não quero mais ver, tá chato de ver. Espanha e França, jogo legal de assistir. Portugal e Alemanha, beleza, não foi um jogão, mas um jogo que tem proposta, que tu se empolga pra ver. Cara, pode ser um Brasil e Argentina hoje que é chato. Brasil e Equador ontem chato. Brasil e Colômbia vai ser chato. Talvez seja legal porque a Colômbia faz alguma coisa diferente, mas o Brasil não faz, cara. O Brasil não faz. Hoje só é legal ver o Brasil jogar quando tem o Neymar em campo. Essa é a grande questão. O Brasil ficou refém do Neymar. O Neymar é a pessoa que tenta fazer algo diferente. O Vinícius Júnior talvez tenta fazer, mas ainda não entrega qualidade na seleção. Então eu não sei dizer o porquê, eu não consigo compreender o que acontece com a seleção brasileira e a decadência do futebol brasileiro pra gente não ter uma seleção que joga bem. E engraçado, porque os jogadores da seleção são top do mundo. Vinícius Júnior é atual o melhor do mundo, o Rafinha brigando para ser o melhor jogador do mundo dessa temporada, deitou no Barcelona, Casemiro voltando a jogar bem. Vamos ver quem mais? Alisson é melhor goleiro há quantos anos na Europa? Marquinhos voando no PSG. Vamos pro meio campo, Bruno Guimarães deita na Premier League e não consegue jogar no Brasil. Rodrigo não joga na seleção ontem, não jogou, tudo bem, mas não joga quando entra, não é um futebol bonito dele. O Rafinha é o cara que tenta organizar alguma coisa, que tenta algo diferente. Vinícius Júnior também, mas não entregam a mesma performance. O Brasil é um amontoado de bons jogadores que jogam no clube, mas quando chega na seleção, não conseguem render, não conseguem se conectar, não conseguem fazer um time, não conseguem entregar um futebol bonito. E pra mim essa é a grande questão. E o desabafo desse vídeo tá chato de ver o Brasil. O Brasil joga mal. O Brasil não entrega um bom futebol. E podia ter ganhado de 2-0 do Equador ontem, se tivesse entregado aquele mesmo futebol. Pra mim era a mesma crítica, a mesma questão. Não é resultado, não é porque empatou com o Equador. Não é porque tá atrás do Paraguai, do Uruguai e da Argentina nas eliminatórias. É feio também, mas não é essa a questão. Pra mim a questão é: futebol não é bonito de ver. Não dá graça de assistir hoje o Brasil. Isso é muito triste. O futebol, o brasileiro sempre foi reconhecido pela irreverência, o futebol bonito, o futebol alegre. E hoje não tem isso, cara. É o futebol tristeza, não é mais o futebol alegre. É o futebol triste. Por quê? O que aconteceu nos últimos anos para o Brasil chegar nesse patamar? E de novo, faz tempo, tá? Faz tempo que eu não vejo o Brasil jogando bem. O Tite ganhava tudo, mas não jogava bem, não jogava bonito, não era um futebol que tu parava, meu, que legal, vamos ver. Não, era um jogo burocrático, ganhava fácil dos adversários, mas aquele jogo, sabe, que não empolga ninguém. E é complicado. Eu espero de verdade que o Ancelotti consiga trazer um futebol mais vistoso, tá? Pra ser sincero, analisando os últimos trabalhos do Ancelotti, ele é um treinador que também não forma grandes equipes vistosas, assim. O Real Madrid ganhava, era muito efetivo, contra-ataque rápido, mas não era um futebol que envolvia, né? Não era um futebol alegre, né? Como é, por exemplo, o time do Barcelona, como é, por exemplo, o Luis Henrique com o PSG, sabe? A Espanha, esqueci agora o treinador da Espanha, o técnico da seleção espanhola, que é um futebol bonito de ver. A França, que tem um futebol bonito de ver. Então é complicado. E de verdade, eu não sei o que é. Eu não sei se são jogadores que não têm perfil de seleção, se entram sem vontade, se são os técnicos que não conseguem organizar, se alguma coisa atrás ali que acontece da CBF. Não sei. É só um desabafo mesmo, porque tá sendo muito triste ver a seleção brasileira jogar, muito chato, futebol que não dá graça de assistir. Queria saber a tua opinião, o que tu achou da estreia do Ancelotti?
esse, de novo, não é um vídeo para criticar ele, eu acho que ele não teve tempo de trabalhar de fato, mas o futebol brasileiro não empolga mais. Queria saber se tu concorda comigo, o que tu acha que pode estar acontecendo, se é culpa dos jogadores, é culpa dos treinadores que não conseguem organizar esses jogadores como eles jogam no clube, o que acontece com a seleção brasileira. Deixa teu like nesse vídeo, deixa nos comentários a tua opinião, eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.